Romanos capítulo 1, do verso 15 ao verso 17, diz assim: de modo que, no que depender de mim, estou pronto para anunciar o Evangelho também a vós que estáis em Roma, porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, pois a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Amém. Meus irmãos, o que é o Evangelho? É o tema que eu quero tratar hoje à noite. O que é o Evangelho? Muitas igrejas consideradas evangélicas, e assim nós somos considerados igrejas evangélicas, porque nós acreditamos no Evangelho, têm se transformado, e algumas delas já se transformaram há muito tempo, numa nova religião que nada tem a ver com o Novo Testamento e nada tem a ver com os ensinos de nosso Senhor Jesus Cristo. Por exemplo, a Igreja Universal do Reino de Deus, ela pode até ser universal, mas no Reino de Deus só tem o nome. Uma igreja onde o fundador e líder está envolvido o tempo inteiro com corrupção, lavagem de dinheiro, e não ensina a palavra de Deus. Dinheiro é o Deus de Edir Macedo, e todo mundo sabe disso. Mas por que igrejas desse porte arrebanham tantas pessoas? Porque instigam no ser humano o seu desejo mais primitivo desde o Éden, de querer ser igual a Deus. E lá eles não oram pedindo: se for da tua vontade. Lá eles determinam, eles decretam. O Edir Macedo já chegou a dizer, e eu vi várias vezes: põe a Deus contra a parede, exija seus direitos. Meus irmãos, o Evangelho de Jesus Cristo é bem diferente disso. As igrejas de hoje em dia, a maioria dos crentes não sabem explicar o que é o Evangelho, não sabem o que creem, e acham que o Evangelho é o que a nossa igreja prega, ou é a nossa própria igreja, a liturgia da igreja. Tem gente que acha que o pastor pode determinar se a gente pode fazer um sinal de dorama ou não no púlpito. Vocês sabem do que eu estou falando. Pessoas que estão envolvidas em escândalos financeiros, que subiram aos púlpitos com tornozeleira eletrônica e que fizeram acordos com a justiça, e muitas vezes a justiça é só no nome, estão ensinando, proibindo os crentes de visitar outras igrejas, porque se consideram os donos da igreja. A igreja tem um dono, mas o nome dele é Jesus. Então, por que é tão difícil encontrar alguém hoje que entende o espírito do Evangelho? E o que é o Evangelho? Quero começar definindo o que não é. Não é um reino de homens, não é um reino de poder humano, não é pela força humana, não é um jeito de fazer você ficar rico. Aliás, essas igrejas todas que prometem riquezas, as pessoas têm que ser mantidas, escravizadas em campanhas o tempo inteiro, e elas nem têm membros, elas têm frequentadores, porque a riqueza não chega para elas, chega para os líderes, para os fundadores, para os donos da igreja, para os donos. Então o Evangelho, para essas pessoas que não estão muito preocupadas em saber o que é o Evangelho, o que é o Evangelho, é um conjunto de regrinhas que deve ser cumprido. Por exemplo, não posso subir no altar, não posso subir no púlpito, porque eu tenho medo. Aqui é um lugar sagradíssimo. A diferença daqui para aí é que aqui tem um carpete. O templo do Espírito Santo é a gente. Esse aqui é um prédio que a gente pode derrubar, pode fazer de novo, pode ter um terremoto e cair. Agora o Espírito Santo mora em nós. Eu vi um desenho uma vez sobre, estava no Instagram, pinte somente a igreja. Então era um desenho de um templo para ser pintado por crianças,
e pessoas caminhando em direção ao templo. E a foto seguinte eram as pessoas pintadas. Acertaram. O templo é a gente. Eu quero dar algumas definições do que é o Evangelho para vocês hoje, mas não são definições minhas, são bíblicas. A primeira delas é que o Evangelho a definição bíblica é o poder de Deus para salvar pecadores. Nós acabamos de ler em Romanos capítulo 1, do verso 15 ao verso 17. Paulo disse que estava disposto a chegar até Roma e pregar o Evangelho ou evangelizar a igreja em Roma. Nós usamos o verbo evangelizar para se referir a pregar somente aos incrédulos, mas não é esse o conceito bíblico. Esse é o conceito contemporâneo. No conceito bíblico, enquanto eu estou aqui pregando o Evangelho ou qualquer outra pessoa, nós estamos evangelizando, mesmo que não seja apresentando o plano da salvação. Aliás, não era isso que ele queria fazer lá em Roma. Ele queria fortalecer os irmãos com as pregações dele, normal. E aí ele disse que não se envergonha do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Como o Evangelho é o poder de Deus? Porque o Evangelho é a única mensagem que vem de fato de Deus e que salva qualquer pecador. Salva aquele pecador que, digamos assim, tem pecados comuns, como a maioria das pessoas, mas salva o bandido, salva o assassino, salva o sequestrador, salva falsos profetas que se arrependem, salva aquela pessoa que a gente diz, fulano jamais será crente, salva o ateu. O Evangelho é a mensagem que transforma. Não são 12 passos como os alcoólicos anônimos usam para se libertar do álcool. Eles têm feito um bom trabalho, mas o Evangelho também não é uma mensagem de deixar para as pessoas ficarem animadas para segunda-feira até o sábado. O Evangelho é o poder de Deus que salva pecadores, que transforma, que liberta feiticeiros, que tira pessoas do inferno, que tira pessoas das mãos do diabo. Aliás, 1 João capítulo 3, versículo 8, o apóstolo escreveu que foi para isso que o Filho de Deus veio. Aliás, João capítulo 3, versículo 8. É isso sim. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Não está aqui, tudo bem. 1 João 3, 8, é a segunda parte do versículo. O Evangelho então é o poder de Deus, é o poder para salvar. E Deus salva pessoas que estão dentro da igreja, salva pessoas que estão lendo a Bíblia sozinhas em casa, salva pessoas que estão num motel e leem o Novo Testamento deixado pelos gideões internacionais, salva pessoas, até mesmo como Pedro escreveu na sua primeira carta, maridos que são ganhos para Cristo pelo simples comportamento da sua esposa que se converteu. Eu conheço pessoas assim, eu tive alunos assim. Hoje ele é pastor, ele disse: me converti porque minha mulher se converteu e mudou. Este é o Evangelho, é o poder de Deus para salvar pecadores. Essa é a definição bíblica. A segunda definição, a definição etimológica, nós vemos em Marcos capítulo 1, versículo 1. Marcos 1, a definição etimológica do que é o Evangelho: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. O Evangelho é boa notícia ou boas notícias. O Evangelho é a mensagem que traz a grande boa notícia de Deus para o homem, que é: você está condenado, você já nasceu em pecado, o seu destino eterno é passar a eternidade longe de Deus. Mas a boa notícia de Deus é que Deus enviou seu Filho para salvar todo aquele que nele crê. Isso é o Evangelho, é uma definição etimológica. Evangelho significa, a tradução significa boa notícia, boa nova, ou boas novas. Terceiro lugar, uma definição teológica. Agora no final do Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículos 15 e 16.
uma ordem de Jesus, Marcos 16, 15 e 16, a definição teológica do que é o Evangelho. Ide por todo o mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Aliás, é isso mesmo. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. O Evangelho é o plano de Deus para salvar todo aquele que crê. Como nós não sabemos quem crerá ou quem rejeitará o Evangelho, nossa missão é pregar o Evangelho a todas as pessoas. Só há uma maneira de fazer isso: é plantando igrejas. Então eu prego para um grupo de pessoas com quem eu tenho contato semanal, às vezes eventualmente. Vocês devem fazer o mesmo. Mas quando a gente planta uma igreja, aquela igreja está responsável por anunciar o Evangelho naquela redondeza, e também de plantar outras igrejas, e de seguir o princípio apostólico de Romanos capítulo 10. Não é de botar mais uma igreja na Avenida Caxangá, mas é de anunciar o Evangelho onde Jesus ainda não foi anunciado. Aliás, na Cruz Cabugá. Perdoe, eu estou aprendendo. Que é uma igreja ao lado da outra. Parece o setor de igreja, parece Brasília, né? Essa é a definição teológica. E qual é o plano de Deus? Deus criou todas as coisas perfeitas. O homem perfeito, imagem e semelhança dele. A mulher também. Deu apenas uma proibição: não coma do fruto proibido. Não coma. O homem comeu, a mulher comeu, o homem comeu, pecaram. Deus então enviou condenações para cumprir sua justiça, para satisfazer a sua própria justiça. Ele matou um cordeiro, ele mesmo fez as roupas de pele de cordeiro, de couro, porque a justiça humana tinha feito com folhas de figueira roupas que representam as boas obras que os homens tentam fazer para cobrir seus próprios pecados ou a culpa dos seus pecados. Mas Deus não aceita as obras humanas. Deus não aceita a fé, porque Ele já fez toda a obra, que foi enviar seu Filho Jesus Cristo. Esse é o plano de Deus. Esse é o Evangelho. Em quarto lugar, uma definição missiológica do que é o Evangelho. Vamos voltar para o capítulo 1 de Marcos. Capítulo 1, versos 14 e 15. Jesus começa o seu ministério. Marcos 1, 14, e diz: depois que João Batista aqui, foi preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus, a boa mensagem de Deus, e dizendo: completou-se o tempo, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho, na boa notícia que eu estou pregando. É uma definição bíblica e missiológica. Nós devemos pregar o arrependimento de pecados. Uma das razões pelas quais as pessoas não creem em Cristo e não se tornam cristãs é porque elas não sabem que estão perdidas, que estão em pecado, nasceram em pecado, estão longe de Deus, precisam ser reconciliados com Deus. Mas Deus deu a todo cristão o ministério descrito em 2 Coríntios capítulo 5, que é o ministério da reconciliação. O mundo está intrigado de Deus, e cabe a nós, que já fomos reconciliados, fazer as pazes, levar os pecadores a fazer as pazes com Deus, pregando arrependimento de pecados. Em muitas igrejas pelo mundo já não se fala mais de pecado. Igrejas, megas igrejas nos Estados Unidos, as palavras pecado, salvação, arrependimento não podem ser mais usadas. E eu não estou dizendo figura de linguagem, literalmente não podem ser usadas, porque eles dizem: afasta as pessoas. Meus irmãos, isso aí não é com a gente. A nossa função
é dizer: arrependam-se, porque o reino de Deus já chegou. Creiam no Evangelho. Essa é a nossa missão. Este é o Evangelho: arrependimento para a salvação. E quem se arrepender será perdoado, mas quem não se arrepender será condenado. Todos nós pecamos, mas um dia já nos arrependemos e confiamos em Cristo. Essa é a definição do Evangelho. Quando você liga a televisão e vê o apóstolo Valdemiro supostamente pregando aquilo que ele chama de pregação, e os pastores da Igreja Universal e tantos outros estão na televisão o dia inteiro, quantas vezes você já ouviu eles falarem em arrependimento de pecados e mudança de vida? Quando você liga o rádio e escuta programas supostamente evangélicos, quantas mensagens sobre arrependimento de pecados você já ouviu? Mas eu vou dizer o tipo de mensagem que você já ouviu: venha fazer a campanha para ficar rico, traga uma peça de roupa, uma foto, beba um copo com água. Então eles fizeram uma miscelânea terrível, esotérica, trazendo elementos de religiões que não servem a Deus, como o copo d'água do espiritismo, a peça de roupa da macumba, e usam a Bíblia para dizer que pregam o Evangelho. Estão longe disso, longe, mas longe demais. Estão tão longe do Evangelho que quando ouvirem nem saberão reconhecer. O Evangelho é a mensagem de salvação para o que crê em Cristo. Essa é a definição missiológica. A quinta definição, a definição resumida do Evangelho, está em João capítulo 3, versículo 16. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Podemos ler juntos essa versão? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Vamos ler aqui. Porque Deus amou tanto o mundo e deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é um resumo do Evangelho. Não há palavras para descrever o amor de Deus. Alguns dizem que agapau ou ágape é o amor de Deus. Não é. Aliás, em 2 Timóteo 4,10, Paulo diz que Demas, tendo amado o presente século, abandonou-me. Adivinha qual é a palavra que Paulo usou lá em grego para dizer que Demas, tendo amado ou amou o presente século, utilizou? Agapau. Agapau não é amor de Deus, agapau é amor. A língua grega é bem diferente da nossa. Muitas palavras para descrever a mesma ideia. Aliás, em João 3,35 diz que o Pai ama o Filho e lhe entregou todas as coisas. O Pai ama o Filho, é Deus Pai ama Jesus. É agapau ali, na palavra amor, ama. Em João 5,20 também diz a mesma coisa. Porque o Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Agora já não é a palavra agapau que João utiliza, é a palavra fileô, que a gente acha que fileô é amor fraternal. Não é? Pedofilia é a junção de criança, paidós e fileô. Veja que não é um amor necessariamente bom ou ruim, é o contexto que vai dizer. Será que Deus amou Jesus com amor diferente em João 3,35 e em João 5,20? Isso é uma falácia linguística. Não há palavras para descrever o amor de Deus. Nem mesmo um apóstolo de Jesus, inspirado pelo Espírito Santo, encontrou uma palavra para descrever o amor de Deus. Por isso João escreveu: porque Deus amou tanto o mundo, ou amou de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, único de uma espécie. Esse é o resumo do Evangelho. A sexta definição, uma definição do Novo Testamento, uma definição neotestamentária. A gente vê em Mateus 23,15, por exemplo, entre tantas. Mateus 23,15 diz o seguinte:
no meio de uma pregação de Jesus, Mateus 24 e 25, ele diz vários ais. Quando um profeta bíblico dizia um ai da parte de Deus, significava que o juízo de Deus viria sobre aquele povo. E Jesus usa como refrão nessa pregação: ai de vós. E no verso 15 diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de terdes feito, vós o tornais 2 vezes mais filho do inferno do que vós. Meu Jesus! O Evangelho é o combate à falsa religiosidade. E o que é a falsa religiosidade? É alguém que acha que por cumprir uma série de regrinhas vai para o céu. A Bíblia diz que não há ninguém bom. O apóstolo Paulo escreveu em Romanos capítulo 7: o bem que eu quero fazer, eu não faço, eu não consigo, acabo fazendo o mal que eu não quero fazer. Em 1 Timóteo 1,15, Paulo escreveu: fiel é esta palavra e digna de toda aceitação, Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Paulo assim se julgava o principal dos pecadores, porque havia sido perseguidor da igreja. Veja que ele sabia que não era bom. O apóstolo Paulo e também o apóstolo João, primeira carta de João capítulo 1: se dissermos que não temos pecado, fazemos de Deus um mentiroso. O que é a falsa religiosidade? É pensar que a gente é bom, é pensar que Deus nos aceita porque a gente é bom demais. Eu oro tanto, eu leio tanta Bíblia, é por isso que eu vou para o céu. Tolo, pensamento tolo. Os escribas e fariseus dos tempos de Jesus foram amplamente censurados por ele, porque cumpriam regrinhas, mas não tinham entendido o princípio do amor. É a falsa religiosidade. Eles oravam no meio da rua para serem vistos pelas pessoas. Eles oravam 3 vezes por dia: 11 da manhã, 3 da tarde e, se não me falha a memória, 7 da noite, no mínimo. Então eles programavam o seu dia para que quando desse aquele horário de oração, eles estarem em público, para que eles, está na hora de orar, vou orar aqui onde eu estou, e por acaso eu estou no meio de uma praça. E nas sinagogas onde as pessoas costumavam orar sentadas, eles oravam em pé para aparecer. Jesus disse no Sermão do Monte: se vocês querem ser vistos pelos homens, já receberam sua recompensa, foram vistos pelos homens. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, e teu pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. Não é uma proibição a oração em público, é uma proibição à hipocrisia. Eles faziam longas orações nas casas de viúvas, que eram mulheres mais fragilizadas, porque não tinham o seu marido para dominar na casa, para organizar. E aí acabavam ficando para o almoço, como os mormons fazem. Qual é a nossa hipocrisia? Número 7. Definição paradoxal do Evangelho. Mateus ainda, capítulo 21, versículos 31 e 32. Nós nos achamos os eleitos, os limpinhos, os salvos, o povo especial de Deus, a menina dos olhos de Deus. Olha, eu sou assim com o homem, viu? Não mexa comigo não, hein? Mateus 21, 31. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Um que disse que ia e não foi, e o outro que disse que não ia, mas foi. Eles disseram: o primeiro, que disse que não ia, mas acabou indo fazer o que o Pai tinha mandado. Jesus lhe disse: em verdade eu vos digo, que os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vós no reino de Deus.
Pois João chegou a vós, João Batista, apontando o caminho da justiça, que era o próprio Cristo, e não crestes nele, mas os publicanos e as prostitutas creram. Vós, porém, vendo isso, nem assim reconsiderastes para creres nele, ou seja, no próprio Cristo. Este é o Evangelho, é uma mensagem paradoxal, parece contraditória, mas não é. Por que os publicanos e as prostitutas estavam entrando no reino dos céus antes mesmo daqueles religiosos que tinham na cabeça todo o Antigo Testamento decorado? Mesmo sem o Word que nós usamos, eles sabiam quantas palavras tinham em cada livro da Bíblia, quantas letras tinha em cada livro da Bíblia, porque eles copiavam tanto que decoravam, porque era uma ortodoxia morta. Eles exigiam coisas dos outros, mas não obedeciam. E aí os publicanos, quem era o publicano? Ou quem estava fazendo, qual era a credibilidade do publicano naquela época? O publicano, irmãos, era um judeu que trabalhava a favor do Império Romano. Israel naquela época era uma colônia romana. Israel é pequenininho, é menor do que o menor estado brasileiro, menor do que Sergipe. E aí o judeu que trabalhava para Roma, cobrando impostos, era o publicano. E aí ele cobrava uma vez, que era o justo, os impostos, até Jesus pagou impostos, mas ele cobrava outras vezes e embolsava. O publicano era como um policial altamente corrupto, ou como um dos políticos. Meu amigo, o publicano gozava da credibilidade que um político gozava no Brasil na época da Lava Jato. Era alguém totalmente desprezível. E as prostitutas sempre foram desprezadas. No entanto, a mensagem paradoxal de Jesus, que é o Evangelho, faz com que até mesmo essas pessoas entrem no reino de Deus antes dos religiosos. Oitava definição, a definição da misericórdia. Lucas, abra comigo, Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, verso 25. O Evangelho é misericórdia. Misericórdia é se colocar no lugar do outro, é muito além da empatia. É se colocar no lugar do outro e sentir a dor do outro. Fulano nem veio para o culto hoje. Eu bem sabia que fulano estava frio mesmo. Fulano chegou atrasado, problema dele. Já procurou saber por que fulano não vem à igreja faz 2 semanas? Se é porque ele não tem como chegar, porque está doente, porque algum parente está doente, o que aconteceu, se precisou viajar, se ficou sem dinheiro, se depender de uma carona que de última hora disse que não viria, se está triste porque eu preguei alguma coisa e ele não gostou. Lucas 10, 25. Então ele se levantou, certo doutor da lei, e para colocá-lo à prova, disse: Mestre, que devo fazer para ter a vida eterna? Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como lês? Jesus tinha várias maneiras de dar resposta. Ele lhe respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, com toda a alma, com todas as forças e com todo o entendimento, e o próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus: respondeste bem, faze isto e viverás. Ame a Deus com todo o seu amor, com todo o teu coração, e o próximo como a ti mesmo. Esse é o Evangelho da misericórdia. Para dar um exemplo, Jesus contou a parábola que ficou conhecida como a parábola do samaritano. Passou um sacerdote, viu o cara, deixou para lá. Sacerdotes, que eram como se fossem os pastores hoje. Passou um levita, era da tribo de Levi. Não era como se fossem os cantores hoje, tá? Não era, porque os levitas não apenas cantavam, eles montavam e desmontavam o tabernáculo.
limpava o tabernáculo. Então não há levitas hoje, é melhor parar de levitar, botar os pés no chão e saber que são só cantores mesmo, e todos somos sacerdotes. Mas era alguém que também prestava culto a Deus, deixou todo mundo de lado. Passou um samaritano, que era alguém odiado pelos judeus. Os heróis das parábolas de Jesus são sempre as pessoas improváveis. Um samaritano, um publicano que ora e Deus recebe a oração dele, enquanto um fariseu ora e Deus não recebe. O fariseu era o grande religioso da época. É uma viúva pobre que alimenta um profeta, não um homem rico. É um homem rico que vai até um profeta e ele manda o cara dar 7 mergulhos para ficar curado. Que conversa é essa? Não vai nem me receber? Eu trouxe dinheiro. Não ia faltar dinheiro, não ia faltar igreja para receber na mão hoje em dia. Não, eu mesmo vou. Não, eu sou o cocochô, eu vou lá. Não, eu resolvo isso. Enquanto Jesus disse ao jovem rico: o que devo fazer para ser salvo? Fez uma pergunta. Venda tudo que guarde a lei. Aí ele cita alguns mandamentos. Aí o cara disse: eu faço isso já desde criança. Então venda tudo que tem e dê aos pobres. O cara era avarento e foi embora triste. Se fosse hoje, não ia faltar pastor dizendo: venda tudo que tem e dê aqui nesta igreja. Ah, mas eu não posso dar em outra igreja? Não, aí você não vai se abençoar. Tem que dar aqui nessa igreja. A quantidade de falsos mestres tem se multiplicado. O evangelho é misericórdia, é ajudar quem precisa. Nono lugar, o evangelho é uma mensagem politicamente incorreta. Eu posso provar isso em Lucas capítulo 11, só virar uma página, versos 44 a 46. O evangelho é uma mensagem politicamente incorreta. Lucas 11:44 diz: ai de vós, porque sois como sepulturas ocultas, sobre as quais os homens caminham sem saber. Então um dos doutores da lei, os grandes oponentes de Cristo, não foi o povo, foram as autoridades políticas e religiosas, sobretudo religiosas. Então um dos doutores da lei lhe disse: mestre, quando dizes isso, também ofendes a nós. O bichinho estava ofendidinho. O evangelho é como um bisturi que vai ser utilizado pelo médico. Sem anestesia vai doer, mas depois vai resolver a questão. A mensagem do Senhor fere, mas também cura. Jeremias 15, versos 15 e 16, ele diz: achadas as tuas palavras, logo as comi, e foram doces na boca, mas foram amargas no estômago. O evangelho é doce quando a gente está em paz e comunhão com Deus e com os irmãos, mas é amargo no estômago também, porque trata das nossas feridas, aquelas coisas que a gente não gostaria que fossem mexidas. Tipo, eu não quero perdoar o meu pai, eu não quero pedir perdão ao meu irmão, eu não quero abrir o bolso para dizimar. O evangelho mexe conosco, é a mensagem que fica revolvendo a nossa cabeça quando a gente coloca a cabeça no travesseiro, até nos transformar em mais parecidos com Jesus. Esse é o evangelho. É uma mensagem politicamente incorreta que diz: só existe homem e mulher. Agora existe um bando de gente maluca que diz que acha que nasceu no corpo errado e quer transformar. Não adianta, a genética é XX, XY, não há outra alternativa. E tem mais: quando acabou o projeto Genoma, um projeto que durou 10 anos para decodificar o DNA humano, 10 ou 20 países, eu não lembro agora, estavam envolvidos nisso. O Brasil era um desses países, e agora em poucas horas eles fazem uma decodificação do DNA de cada ser humano, um pouco, 5 horas, se não me falha a memória.
Os grandes cientistas perceberam que é uma espécie de sequência numérica no DNA humano. Você pode ver sobre isso no Google, é fácil de achar. E aí eles disseram: puxa, o que será isso, hein? E encasquetou aquele povo. Alguém então disse: vamos comparar com as letras hebraicas do alfabeto hebraico. São 22 letras. Todas estão lá no Salmo 119, se você quiser saber. Salmo 119 é composto por 22 estrofes de 8 versos cada, dá 176 versículos. Aleph, Bet, Gimel, Dalet e por aí vai. É o alfabeto hebraico. E aí eles perceberam uma sequência, trocaram aquelas coisas por números, e quando traduziram para o hebraico, perceberam que dava a seguinte sequência: YHWH. É o nome Yahvé, que na nossa Bíblia está traduzida no Antigo Testamento apenas, porque é uma palavra hebraica, Senhor, em caixa alta. Cada vez que você lê a palavra Senhor em maiúsculo, é a tradução de uma palavra que a gente não sabe a pronúncia. A gente chama de tetragrama, tetra porque são 4, grama porque é letra, e daí vem gramática e por aí vai. O DNA humano tem o carimbo do Criador. Nós somos criados por Deus, quem acredita e quem não acredita. Aleluia. O Evangelho é uma mensagem politicamente incorreta, mas é a única que salva, que transforma, que dá paz e que leva para o céu. Há muitas mensagens supostamente politicamente corretas. Basta ligar a TV, o Instagram, tem um profeta do Pix, aquele povo todo, vocês sabem. Mas com esse povo não há evangelho. Consequentemente, não há bênção da salvação, não há orações respondidas, não há habitação do Espírito Santo, não há o poder do Espírito Santo e não há vida eterna. O evangelho é politicamente incorreto, mas salva. 10ª definição. Eu mando para vocês isso amanhã, esse esboço. Vocês sabem. Não deu tempo nem de digitar. Essa semana foi uma bênção. Escrevi aqui. Definição acadêmica do evangelho. Estou pensando em transformar isso em um livro. Dá um livro isso aqui. Dá ou não dá, cara? Dá um livro. Definição acadêmica. João capítulo 20, versos 30 e 31. É o primeiro final do Evangelho de João, tem 2 finais, versos capítulo 20 e no 21. João 20, versos 30 e 31. Jesus, na verdade, realizou na presença de seus discípulos ainda muitos outros sinais que não estão registrados neste livro. Estes, porém, foram registrados para que possais crer que Jesus é o Cristo, o Messias, o prometido, o enviado, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. O Evangelho é uma biografia sobre Jesus Cristo. Há alguns teólogos que dizem que os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, não são biografias e brigam calorosamente por isso. E aí veio um grande professor já aposentado agora, Craig Blomberg, recomendo, e disse: uma biografia no primeiro século tinha 2 características. A primeira, a origem do biografado brevemente, e a segunda, a maior parte do livro sobre o seu grande feito. Os 4 evangelhos fazem isso. Os 4 evangelhos cumprem essa função. Então, o evangelho pode ser um livro sobre Jesus Cristo. Mas por quê? Aqui está o propósito de João ter escrito: para que, crendo, para que saibam que Jesus é o Cristo, e para que tenham fé, crendo nele, vocês tenham vida em seu nome. Precisamos ler mais a Bíblia, mais os evangelhos. A gente coloca tanto empecilho, irmãos. Eu li um livro, eu não li ele todo, eu tive que parar, mas eu li o começo, o irmão Yu,
irmão chinês. O livro agora eu me esqueci o nome dele, não lembro mesmo, mas o irmão Yun, O Homem do Céu é o nome do livro. O Homem do Céu. Betinha já leu. O irmão Yun orou muito por uma Bíblia, ele se converteu adolescente. Um anjo apareceu lá, deu uma Bíblia para ele de madrugada. Ele jejuou 40 dias e 40 noites para receber uma Bíblia, porque na época dele, na China, não tinha Bíblias. Hoje a maior gráfica de Bíblias do mundo é na China. A maior gráfica do mundo. Eles enviam Bíblias para mais de 20 países e aberta. Alguém tem a NVT aqui impressa? Foi impressa na China. A Mundo Cristão imprimiu na China a NVT. E ao irmão Yun recebeu uma Bíblia, e em 28 dias ele decorou o Evangelho de Mateus, que tem 28 capítulos. Alguém disse: na China nós não temos pastores, nós não temos líderes, nós não podemos nos reunir porque o governo não permite. Já faz um tempo que alguém já disse isso. Nós não temos Bíblias, mas só temos Deus. Cerca de 10 mil pessoas se convertiam por dia na China. Houve um censo na década de 80, e quando eles chegaram a 70 milhões de cristãos evangélicos, eles pararam o censo, porque se eles divulgassem aquilo, ia haver uma revolução no país. Porque quem crê em Cristo faz mesmo uma revolução. 11ª e penúltima definição: o Evangelho é o poder de Deus na prática. Atos capítulo 9 mostra isso. Eu vou ler alguns versículos, versículos 1 até o 5. Saulo, porém, ainda respirando ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso encontrasse alguns do caminho, eram os crentes nunca foram chamados para ficar num lugar, mas são chamados de os do caminho. Pedro nos chama de peregrinos nessa terra, tanto homens como mulheres. Por que esse destaque, tanto homens como mulheres? Porque, diferentemente das religiões pagãs, sobretudo do judaísmo, no cristianismo as mulheres têm protagonismo e eram líderes. No Oriente, no mundo oriental, as mulheres podem transitar livremente, mesmo quando há guerras. Alguém aqui assistiu aquele filme do sniper americano? Lembra? Quem assistiu? Uma das primeiras cenas é uma mulher e uma criança que está para soltar uma bomba no tanque, e é o dilema do atirador. Por que aquela mulher está andando livremente num país em guerra? Porque no Oriente, ainda hoje, as mulheres podem andar livremente, mas no cristianismo elas não podiam no primeiro século, porque elas exerciam liderança. Tanto homens como mulheres os conduzissem presos a Jerusalém. Lembremos que quem escreveu o livro de Atos foi o doutor Lucas, um médico. Olha como ele descreve a insistente perseguição de Saulo ao cristianismo. Saulo ainda respirava ameaças de morte. Era assim que Lucas estava descrevendo Saulo. Ele só pensava em ameaçar, prender e matar os cristãos. Verso 3: mas seguindo ele de viagem e aproximando-se de Damasco, de repente uma luz resplandecente vinda do céu o cercou, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem persegue a igreja persegue Cristo, porque a igreja é o corpo de Cristo. Ele perguntou: quem és tu, Senhor? Não é agora que ele se converte, porque ele chamou Jesus de Senhor, tá? Jesus é um pronome de tratamento para homens. Não está reconhecendo aqui o senhorio de Cristo ainda não. O Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, lá te será dito o que precisas fazer. Meus irmãos, não vou ler até o verso 20, não precisa, mas sabemos o que aconteceu.
Ele viu Jesus e ficou cego. E até talvez tenha ficado sequelado por causa disso. Em Gálatas capítulo 4, versículos 11, 12 e 13, nós percebemos que Paulo diz que ele foi procurar os irmãos da Galácia a primeira vez por um problema de visão que ele tinha. Que problema foi esse? Talvez provocado pelo próprio Cristo. Jesus, que cura, também danifica a visão de alguém? Você não anda lendo a Bíblia, não? Ele deixou Jacó manco. Ele nos dá às vezes sinais. Tem gente que só se converte assim. Não é quem vem pelo amor, vem pela dor. Não é isso, senão todos seriam salvos. Mas às vezes, respondendo orações de muitas pessoas, e os crentes oravam por Saulo, com certeza, para que a perseguição cessasse. E aí Saulo caiu. O texto não menciona nenhum cavalo, nem no capítulo 9, nem no 22, nem no 26, que é quando Paulo fala sobre essa passagem. O único cavalo da passagem é o próprio Saulo. E ele passou 3 dias sem comer nem beber. Foi em algum momento desses 3 dias que ele se converteu. Você imagina, ele estava jurando que estava fazendo a obra de Deus, a vontade de Deus. De repente ele descobre que Deus é quem ele estava perseguindo. Aí nós vemos que o Evangelho é o poder de Deus na prática. Um crente chamado Ananias, que não era o marido de Safira, aquele já havia morrido no capítulo 5, estava orando. Saulo também estava orando na casa de Judas, onde ele ficou hospedado, na rua chamada Direita. E Deus aparece, Deus fala com Ananias e diz: vai na casa de Judas, na rua chamada Direita. Lá tem um homem chamado Saulo. Agora ele está orando e vendo um homem chamado Ananias. E até lá, você está te vendo. E você vai lá para que ele seja batizado, seja cheio do Espírito, e que eu mostre para ele como é importante sofrer pelo meu nome. E aí Paulo escreveu depois de muitos anos em Colossenses 1:24 que a igreja completa o sofrimento de Cristo com o seu sofrimento. Colossenses 1:24. Jesus não sofreu tudo o que tinha que sofrer. Ele sofreu tudo que era necessário para redimir o homem, mas ele deixou um pouquinho de sofrimento para a igreja sofrer. Ele até prometeu em João 16:33: no mundo tereis aflições. Ou promessa que se cumpre. Se Chico estivesse aqui, o João Grilo dizia: ou promessa sem jeito também, né? Irmãos, o Evangelho é o poder de Deus na prática. Um pastor angustiado no interior da Paraíba, com um filho com problemas na visão. Toda semana esse garoto ia para Campina Grande de ônibus com a mãe, uma viagem pelo ônibus da prefeitura. Tinha que acordar 4 da manhã, um bebezinho, 1 ano e pouco, fazendo cirurgias nos olhos, angustiado, atarefado. Certo dia ele disse: olha, não vou fazer nada que tenha para fazer, vou para o ciclo de oração. Eu não vou vestido fantasiado de pastor, né, como ele me disse. Eu vou para ninguém se engraçar com profecia com o meu lado, porque o povo lá gosta de, às vezes, dar uma profecia no cara que é pastor. Ele pensou isso, ele falou para a esposa, falou para a mulher. Não, mandou a mulher arrumar os meninos e disse: nós vamos lá. Quando ele chegou lá, tinha um irmão que tinha se levantado 4 da manhã. Deus mandou aquele homem ir de Natal, Rio Grande do Norte, para aquele sítio no interior da Paraíba. E ele chegou lá e Deus falou com ele. O homem pregou, teve uma oportunidade e a mensagem foi para ele. Mas antes disso, uma irmã foi cantar um hino. Era só para recolher os dízimos e ofertas. E aí ela cantou o segundo, cantou o terceiro, e ele murmurando no coração: o pastor, mas essa mulher era para cantar um hino só, canta 2, canta 3. E aí Deus conversou com ele por meio daquela mulher que estava cantando: você acha que eu não falaria com você
por causa de uma roupa que você não usaria? Não temas, vá, pegue sua família e se mude. Com base nessa profecia, ele se mudou, foi morar em Campina Grande, sem ter ninguém lá, nem um parente. Ele chegou, ele é corretor de imóveis. Primeira venda que ele teve, ele fez um voto a Deus de dar toda a renda da primeira venda. Ele ganhou mais de 30 mil reais na primeira venda. Deu para a igreja, deu para Deus. Pagou todas as contas da igreja por mais de 2 anos, inclusive o salário do pastor que estava atrasado, que era ele mesmo. Mas ficou para outros e foi para outras, e o reino de Deus continuou sendo expandido. Há pessoas dizendo por aí que os crentes não podem falar em línguas, que profecia não existe. Vamos ver se eu estou na esquina. O Deus vivo que nós cremos não é mudo. Ele fala quando quer. Um amigo meu, companheiro de ministério, um senhor já de idade, já está praticamente jubilado, era pastor da Igreja Batista Regular. Você sabe que nem bateria tem lá, né? Muitos anos. De repente um grupo de diáconos começou a frequentar um culto de oração. Disse: pastor, está uma bênção lá, vamos orar com a gente lá. Aí ele foi. Quando ele chegou lá, ele viu os diáconos dele falando em línguas. Meu Deus do céu, o que eu vou dizer para a minha igreja? Vou ter que expulsar esses diáconos. Mas ele percebeu que o negócio era sério. Ele continuou indo, orando, escondido. Certo dia ele estava deitado na cama, de madrugada, não conseguia dormir, a esposa já estava dormindo. Ele acordou a esposa e disse: o que é? Deixa eu dormir. Se eu acordar a minha... Só se o prédio estiver pegando fogo. E aí ele acordou a esposa: disse: ore por mim. Você vai dormir, tem um mau sono. Não, é sério, ore por mim. A esposa, Batista Regular, eles não creem no dom de línguas, orou por ele. Ela começou a falar em línguas. Ela não ia nem para os cultos de oração. Ela foi dormir, ele começou a falar em línguas, foi para o escritório, falou em línguas até o dia clarear. No domingo chegou para a igreja, disse o que aconteceu e disse: eu estou entregando a igreja, os irmãos fiquem na paz, eu não vou atrapalhar a fé dos irmãos. A igreja disse: não, nós sabemos que o Senhor é homem de Deus. Se o Senhor é homem de Deus e fala em línguas, o dom de línguas existe, é atual. A igreja passou por um avivamento e mandou inúmeros missionários para o sertão nordestino. Eu conheci e estive com alguns deles. O Evangelho é o poder de Deus na prática, irmãos. Oh, aleluia. Último lugar, o Evangelho não é um conjunto de doutrinas apenas. Gostaria que vocês lessem comigo em Tito, capítulo 2, versículo 11 ao 14. O Evangelho não é um conjunto de doutrinas apenas. O Evangelho é tudo isso que eu expliquei e muito mais, mas acima de tudo, o Evangelho é uma pessoa. O Evangelho é Jesus Cristo. Tito 2:11 até o 14 diz assim: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens, e ensinando-nos para que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos neste mundo de maneira sóbria, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, que se entregou a si mesmo por nós para nos remir, nos comprar. Remir é comprar um escravo de toda a maldade e purificar para si um povo todo seu, consagrado às boas obras. O Evangelho é Cristo Jesus. O Evangelho é Deus mostrando seu amor ao mundo pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós nascemos em pecado, nós somos maus por natureza. Mas se alguém aqui não recebeu Cristo ainda como seu Salvador, receba Cristo, porque Ele é a melhor notícia. Ele é o ponto crucial da existência.
de todas as coisas. Todas as coisas existem por causa dele. Por que existe tudo ao invés do nada? A filosofia pergunta, a Bíblia responde: por causa de Cristo. Por causa de Cristo nós existimos. Por causa dele nós estamos aqui. Por causa da mão dele que nos sustenta, é que a gente não sucumbe. Não é segura na mão de Deus e vai. É ele que segura na nossa mão e nos leva. Essa é a boa mensagem, é Jesus Cristo. O Evangelho traz prosperidade, traz. A gente aprende a lidar com isso, a trabalhar direito. O Evangelho nos ajuda a crescer financeiramente, sim. Nos ajuda a viver de maneira mais saudável, claro, sim. Nos ajuda a viver melhor em paz, na família, sim, sim, sim. Mas isso não é o principal. Isso é o prato de entrada, a sobremesa. O prato principal é a salvação dos nossos pecados. E o Evangelho é Jesus Cristo. O Evangelho é uma pessoa e também é a prática da vida cristã. Não é uma religião enfadonha, cheia de regras, cheia de milindres. Jesus é a grande boa notícia de Deus para a humanidade. Que Deus tenha misericórdia de nós e que possamos viver como evangélicos. Nós, acima de tudo, somos servos de Deus. Vivemos para o Evangelho e pelo Evangelho. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Deus amado, louvado seja o teu nome. Obrigado, porque o Senhor é a nossa grande boa notícia, nosso presente. O Senhor é socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor enviou seu Filho Jesus Cristo para morrer por nós na cruz. E agradecemos por isso, Senhor, porque nós não éramos ninguém e nem somos longe de ti ninguém. Jesus disse que sem Ele nada podemos fazer. Ó Senhor, te agradecemos pelo Evangelho. Em nome de Jesus te agradecemos, Senhor. Amém.